Vamos receber mais uma porção da iluminação da palavra de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pregar a palavra de Deus não tem nenhuma arte, não tem nenhuma dificuldade, não precisa de um curso de teologia, não precisa de um doutorado de mestre, de conhecedor de grego e de aramaico. Pregar a palavra de Deus é só ter a vocação que Deus deu, é só ter a disposição de buscar conhecer a palavra e se dedicar, alimentar essa vocação que Deus deu, você usar ela, se dedicar a aprender para ensinar. Pregar a palavra de Deus é isso. O que Deus quer de nós, aqueles que Ele deu a vocação, é a dedicação no ensinar, é o compromisso com a palavra. É só pregar a palavra, irmão. Deixa eu te mostrar aqui que não tem nenhuma coisa de outro mundo a pregação da palavra. É simples. É só eu ser sincero, ter compromisso com Deus e a minha mente não está corrompida por Satanás. Está dentro da iluminação da verdade, pregando a verdade como ela é. Só isso. Vamos aqui mostrar para vocês o que a palavra diz. Aonde eu ler, vai ter um ensino simples e objetivo para você. Aonde eu ler a palavra, vou ter um ensino, uma aplicação para passar para você. A palavra de Deus é ensinamento. Só basta a gente entender o que ela está falando. É os homens que complicam, que criam um contexto de sabedoria, de inteligência. Eles fazem um teatro, eles fazem uma manobra para pregar a palavra de Deus, que é tão simples. É ler e aplicar para o povo o que a palavra está dizendo. Aquilo que tem uma interpretação espiritual, o Espírito Santo é quem dá. Mas aquilo que o próprio texto interpreta e mostra, a gente tem que aplicar para o povo. Não acrescentar o nosso conceito, não adicionar o que a gente acha. É só ministrar o que a palavra, é como disse lá no livro de Neemias, capítulo 8, declarando o que a palavra nos revela, mostrando para o povo e aplicando o que a palavra declara. Só isso, irmãos. Não precisa de tanto ritual, de tanto poder, unção, de tanto misticismo, de tanta encenação, de tanta apresentação do homem. É só apresentar a palavra e levar para o povo o ensinamento dela. Amém? Então vem cá comigo para que a gente aprenda com a palavra algo bem simples, explícito, o que a gente vai aqui aprender. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Vou dar tempo aí para você abrir. É simples o que a gente vai aqui aprender com a palavra. Algo que a palavra nos adverte e nos mostra. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Eu vou ler e depois a gente vai passando a aplicação simples e objetiva para você entender. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Presta atenção o que a gente está aprendendo, lendo, e o que a gente vai aprender aqui. O que a palavra nos adverte. E aplicavam para o povo heresia encobertamente, heresia de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina
perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Será blasfemado o caminho, no singular, o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio. Presta atenção, irmão. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, não são verdadeiras, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se você tiver com a sua mente dedicada a buscar o conhecimento da palavra, você vai entender isso aqui de uma forma simples. Não precisa você ter um curso de teologia. É só entender o que aqui está mostrando na simplicidade, literalmente. Vamos agora aplicar para você. O que é que Pedro está advertindo aqui? Advertindo os irmãos dos falsos profetas. E mostrando qual será o fim dos falsos profetas. Mostrando qual o propósito dos falsos profetas. Eles negam ao Senhor. Faz negócio do povo. Prega mentira que leva o povo a se perder. A palavra está revelando isso. Vamos ler. Versículo 1. Da segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Profetas, doutores, pastores, evangelistas. Isso tudo é o ministério da palavra, do ensino, que leva para o povo instrução, orientação. Leva para o povo revelação, que Deus está dizendo. Cuidado. Falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros do Evangelho de Cristo. Pedro vai advertir sobre esses. Pedro vai dizer, ó, houve lá atrás e vai haver entre vocês. Que eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição. O pior é que é encobertamente. Você não vai ver diretamente. Vai ser subliminar, sutilmente, encobertamente, que o falso profeta manipula a palavra de Deus e aplica a heresia. Ele usa a palavra que você, de uma forma, pensa que ele está na palavra. Ele usa a palavra, mas ele encobertamente, sutilmente, ele distorce. Ele coloca o fermento do conceito errado, deturpando a verdade do Evangelho, usando a palavra para tirar você da palavra. Esse é o trabalho de Satanás, usando os falsos mestres, aplicando para o povo heresia de perdição, onde o povo vai seguir um ensino contrário ao de Cristo e vai se perder. Está pensando que por estar dentro de alguma religião você está encontrando a Deus? Se não tiver o entendimento da verdade, se não for prudente aguardar a doutrina de Cristo, se não ser fiel à palavra de Cristo e não perseverar nela, guardando-a até a morte, você se perde, irmãos. Você é apostata da fé. Você é desviado seguindo doutrina de demônios. E o pior de tudo, pensando que está servindo a Deus. É o que acontece nesse mundo da religião, onde os religiosos estão vivendo pensando que é a vida com Deus. E Pedro vai dizer, negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Esses ensinos faz o povo negar a Cristo. Esses homens negam a cruz de Cristo. Eles distorcem a verdade do Evangelho. Eles negam o exclusivo sacrifício de Cristo para o homem ser salvo. Eles adicionam. Eles colocam outro meio. Eles subtraem.
eles tiram o mérito do sacrifício de Cristo, exclusivo, único, singular, e faz o povo pensar que tem que buscar outro meio para ser salvo. Eles negam o Senhor Jesus. Estão decretando a sua sentença, que não vai tardar a chegar sobre a vida de tais que não persevera na doutrina de Cristo, que não se mantém na doutrina de Cristo, que vive pregando e aplicando para o povo heresia de perdição, negando o Senhor e levando o povo a se perder. É o que Pedro está dizendo aqui. Agora, vamos ver o que ele diz no versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos vão seguir essa distorção. Muitos vão seguir e estar nessa dissolução. Sabe por quê, irmãos? Porque não são prudentes, não são fiéis a Cristo, não guardam a palavra, não se mantêm firmes, não buscam o conhecimento de Cristo, não têm compromisso com Cristo pela palavra, não estão perseverando na fé, guardando, praticando, cuidando, sendo zelosos da doutrina de Cristo. E muitos vão negar, muitos vão abandonar, muitos vão pegar um desvio saindo da direção do Senhor. Muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos vão seguir o engano dos falsos mestres, os quais será blasfemado o caminho da verdade. Vão blasfemar da verdade, vão contrariar a verdade, vão desprezar a verdade, vão colocar a mentira para viverem como se fosse a verdade. Rapaz, isso é muito sério que eu estou trazendo aqui, irmão. Isso aqui é levar para você o ensino, a instrução, a informação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da verdade, que leva a luz ao seu entendimento. Olha o que Pedro vai dizer, que esses falsos profetas, olha o motivo pelos quais eles vão se levar ao engano, vão se voltar ao engano, vão falsificar a palavra. Olha qual é o motivo pelo qual eles vão fazer isso, que Pedro revela aqui, nesta sua segunda carta, no capítulo 2, eu estou fazendo uma simples e pequena exposição, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Sabe por que eles vão fazer de vocês negócio? Por avareza, por causa de ganho. A preocupação deles é o ganho, é o lucro que eles têm sobre o povo em relação à ignorância da fé. Eles são mercenários. Eles não estão preocupados com a tua alma. Eles não estão preocupados em formar você discípulo de Cristo. Eles não estão preocupados nem com a dele, nem com a tua eternidade. Eles estão buscando causa de ganho. Eles querem lucro. Eles querem poder. Eles querem posição. Eles querem ostentar. E para isso tem que trabalhar com a mentira. Porque com a verdade do Evangelho, ninguém prospera, ninguém ostenta, ninguém vai ter lucro nem glória neste mundo. Só com a mentira. Com a verdade do Evangelho, não. Essa prosperidade aqui, não. Vai ver qual foi a prosperidade que Paulo teve financeira. Ao contrário, Paulo renunciou o prazer, o privilégio, a posição de glória que ele tinha na religião para poder estar em Cristo e ganhar a vida eterna. Ele teve que descer e padecer necessidade. Meus irmãos, aqui não tem espaço para blá blá blá, reteté, para conversa fiada, aqui não tem água com açúcar, aqui não tem conversa de filosofia, de conceito religioso, aqui tem a verdade indo para esclarecer você, para que você conheça essa verdade e seja liberto. Os apóstolos padeceram, renunciaram suas vidas, suas posições, seus prazeres. Vai ver se esses homens estão dispostos a isso. Esses falsos mestres, eles querem posição, glória. Eles querem lucro, ganho, fama, palco, púlpito de igreja, poder, domínio sobre o povo. É o que os falsos profetas querem. E Pedro vai dizer aqui, irmãos, por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Eles
são dissimulados, eles são fingidos, eles não têm verdade, são hipócritas, são mentirosos, são filhos do diabo. O falso profeta, você só vai conhecer ele pelos frutos. Não é pela igreja, não é pelo título de pastor, não é pela Bíblia debaixo do braço, não é pelo paletó que ele usa. O falso profeta, você não conhece a ele pelo discurso bonito. Você não vai conhecer o falso profeta pela característica de crente, porque todos se apresentam assim. Você vai conhecer o falso profeta sendo prudente a examinar o que eles pregam. Se não tiver de acordo com a doutrina de Cristo, se eles não perseveram e prevaricam, não tem compromisso, não se mantém fiel, não pregam a verdade do Evangelho, antes escandaliza, falsifica, deturpa, não anda conforme o Evangelho, esses são falsos profetas. E você só pode conhecê-los se tiver o conhecimento da verdade. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós parecendo que é de Deus. Agora, pelos frutos, vocês vão conhecer. Jesus não está falando pela aparência religiosa. O fruto aí não é pelo paletó que ele usa. Não é pelo título que ele tem de pastor, presidente ou qualquer coisa. O fruto pelo qual vamos conhecer não é a igreja. É o conteúdo da doutrina que ele traz. Se ele não traz, se ele não permanece, se ele não é fiel, se ele não está centralizado no Evangelho de Cristo, o que ele prega distorce, não se mantém fiel no Evangelho, ele prevarica, é o que disse João, não tenha Deus, aparta-te deles. Eles vão vir com mentira, eles vão dizer que é de Deus, eles vão ter um discurso bonito de santidade, de vida de Deus, de temor de Deus. Eles vão falar de uma forma que vai impressionar os simples. O discurso bonito, a eloquência, a oratória, a sabedoria de técnica, de aplicar o sermão, eles estudam isso para poder manipular o simples. Mas olha o que Pedro vai dizer. E por avareza farão de vós negócios com palavra fingida, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita, não tarda. Tais que pregam e levam o engano para o povo por causa de cobiça, de avareza, de causa de ganho, estão cavando a sua condenação. Eles não vão receber outra coisa senão o juízo de Deus. Eles podem estar enriquecendo com a mentira. Eles podem estar ganhando a glória, a fama, o aplauso, o elogio do povo. Eles podem ser dito pelo povo que é de Deus, cheio de poder. O que vale é o juízo de Deus. O que vale é o olhar de Deus. O que vale é o que Deus contempla. Se esses homens não se converterem dessas atitudes, desse caminho maldito por causa do ganho e do lucro que eles têm, se eles não abrir mão de se renunciar e descer para se submeter a Cristo pelo Evangelho, eles vão receber o salário do pecado, que é a morte. O juízo de Deus será sem misericórdia, irmão. Esses homens vão sofrer a ira de Deus, porque Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém, do simples ao mais importante. Se não se converter e não se render a Cristo, andar guiado pela direção do Evangelho, vai sofrer o juízo de Deus. Olha o que Pedro vai dizer que vai acontecer com esses homens. Pedro agora vai dar o exemplo do que aconteceu com os anjos, que pecaram contra Deus nas regiões celestiais. Os seres celestiais pecaram contra Deus, a Bíblia revela isso. E eles receberam juízo, e para eles não tem salvação. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 4, e eu quero chamar sua atenção para esse versículo 4. Isso aqui não é figurado. Isso aqui não tem nenhum malabarismo aqui para explicar. O que você vai ler é o que Deus está revelando. Olha o que Pedro vai dizer aqui, advertindo sobre os falsos profetas, o juízo que eles vão receber por causa dessa atitude que leva o povo a negar Jesus, trabalha enganando, falsificando a palavra por causa de
causa de ganho, por causa de lucro, por avareza. Leva o povo a viver heresia de perdição. Impede o povo de chegar a Cristo. Tira o povo da verdade. Blasfema do caminho da verdade. Negam o Senhor Jesus com os ensinos, com as heresias, com as doutrinas de demônios que ele prega para o povo. Esses falsos profetas que estavam aqui no tempo dos apóstolos e hoje tem milhares e milhões aqui no nosso tempo. Está nas igrejas, instituições, está nas televisões, está na internet, está na rua, está nas portas. Todos os lugares estão os falsos profetas. Você tem que ter cuidado, irmão. Ser prudente. Estar atento a ouvir e analisar o que ouve pela palavra de Deus, para não ser levado ao engano. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 4. O que vai acontecer, o final desses falsos mestres. Vamos ler comigo. Medita, presta atenção na leitura aqui e no que está aqui revelado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram. Pedro está aqui mostrando a severidade de Deus. Pedro está dizendo, olha, Deus não perdoou os anjos que pecaram contra eles. Antes, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Rapaz, aqui a gente vai aprender algo que o diabo usa a doutrina do testemunho de Jeová para negar. Que o diabo usa a doutrina adventista para negar a realidade do inferno, do juízo de Deus, da condenação do homem, da existência do homem após a morte. Consciente, lúcido, sóbrio, nas cadeias espiritual, não inerte dentro de uma sepultura, não inconsciente, dormindo numa sepultura. O homem que sai deste mundo sem Jesus, ele vai para uma eternidade consciente, existindo, já recebendo o juízo. É o que Pedro vai dizer aqui, revelando pelo Espírito Santo, mostrando o que vai acontecer com os falsos mestres e profetas, que é usado por Satanás para perverter o caminho da verdade e para impedir milhões e milhares de pessoas a ir para o céu. Nem eles entram e nem deixam o povo que quer buscar o caminho para Deus entrar, porque eles mostram para o povo uma mentirosa porta, um mentiroso caminho, um meio para Deus que não é a verdade. E o povo, por não dar ouvido à verdade, ser simples e não se importar em conhecer a verdade, vai seguir o caminho da mentira e se perder com eles, porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 e 11. E Pedro vai dizer que esses tais falsos profetas não vão ser livres do juízo, porque Deus não perdoou os anjos. O que aconteceu com os anjos que pecaram? Começando lá no céu, a habitação celestial dos seres angelicais. Pecaram contra Deus. Olha o que aconteceu com eles. Deus não perdoou, mas havendo-os lançado no inferno, Deus os reteu na prisão, lançando no inferno cadeias da escuridão, onde estão reservados para o dia do juízo. Está aqui revelado isso. O inferno, que é o inferno? Cadeias da escuridão, onde fica reservado o ser consciente, o ser real, aguardando o dia do juízo. É assim que acontece com os homens que morrem em pecado. Eles não evaporam, eles não são extintos, eles não ficam inconscientes e nem tampouco ficam vagando no espaço. O corpo dessa sepultura, o espírito daquele que morreu sem Cristo, vai para as cadeias da escuridão, o inferno, reservado para o dia do juízo. É isso que a palavra de Deus revela. É isso que Pedro está ensinando aqui os irmãos, para ter cuidado com os falsos profetas e mostrando que eles vão sofrer. E todo aquele que não se arrepender, porque Pedro está dizendo que Deus não é conveniente com o pecado. Deus, ele é justiça. Ele é severo para punir o pecador. O que resta para o pecador que não se arrepender é juízo, é ira de Deus, é cadeias da escuridão, inferno, ficando reservado para o juízo. Está aqui, meu irmão.
Eu não estou inventando isso, não estou falando isso por conceito religioso de igreja evangélica, católica, ou de pastor, de padre ou de papa. Eu estou ministrando essa verdade pelo que a verdade de Deus revela, a palavra. É a palavra que revela isso, irmão. Vou ler de novo para vocês. Essa é a realidade de todos que morrem no pecado porque não receberam Jesus para serem justificados e livres da culpa do pecado que leva o homem à condenação, o inferno. O salário do pecado é a morte. A morte é a condenação. Porque se Deus não perdoou aos anjos, olha aqui, irmão, Pedro está mostrando algo que aconteceu na região celestial. Ele não teve essa visão, ele não conseguiu ver isso, mas revelado pelo Espírito Santo. Isso aqui é a revelação do Espírito Santo, mostrando o que aconteceu com os anjos que pecaram contra Deus. Entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esse é o lugar intermediário entre a morte e a ressurreição dos que não crê em Jesus, dos que estão seguindo falsas doutrinas, sendo instruído, guiado e orientado por falsos profetas, vivendo heresia de perdição, evangelho anátema, ventos de doutrina, sendo um negócio de homem, vivendo o amor, a paixão, sendo idólatra, venerador, devoto de homens, guardando preceitos e conceitos de homens. Se não se converter à verdade, vão receber esse destino aqui, que Pedro adverte, que os falsos profetas vão receber. Os que pregaram a mentira e os que viveram na mentira vão receber o juízo eterno. Meus amados irmãos, cuidado com os falsos mestres. Esteja atento. Se alguém vem te pregar alguma coisa como se fosse de Deus, que não é o evangelho de Cristo, não receba, é anátema. Todo aquele, não importa quem é o indivíduo, se não tiver na doutrina de Cristo, se estiver pregando algo fora do evangelho, que o evangelho não confere, não é de Deus, é do diabo. Aparta-te dele, se quiseres ir para o céu e não quiseres continuar no caminho da condenação. Se aparte dos falsos profetas. Vá conhecer a verdade e ser liberto, estando na verdade, para a garantia da tua vida eterna com Deus, quando deste mundo partir. Amém, meus amados irmãos?